Tudo bem, e você? Tô ótimo. Conseguindo me escutar legal aí também? Tá perfeito. E você? Tá indo? Bem, 100%. Você está no escritório? Tô. Vim dar uma passada aqui. Olha Domingo só eu é fazendo, dia, né? você ir para o escritório em pleno domingo, hein? Que sacanagem, hein? Ah, mas fica tranquilo que eu já ia passar aqui hoje. E aí eu aproveitei e estiquei. Pô, então show de bola. Nanda, primeiro quero te agradecer, né, pelo mais uma vez aceitar meu convite aí. Hoje, inclusive, a gente está inaugurando, então pra você ver como é que é especial a sua vinda hoje, né? A gente está inaugurando esse formato de domingo. A gente tinha live livre acontecendo nas sextas-feiras. E aí o que a gente percebeu é que algumas pessoas já voltando às suas atividades, um pouco mais cansadas, a gente precisaria fazer uma adaptação. E outra coisa também é que o tema, às vezes, muito livre, às vezes a gente não conseguia trazer de uma forma tão rica determinados conteúdos, porque ficava também muito fixo no Rafael. E a ideia, nesse caso, o Rafael é limitado, mas quando a gente multiplica e convida profissionais que já têm essa bagagem, que conhecem muito mais sobre determinados temas, aí a gente consegue realmente entregar para as pessoas a qualidade do conteúdo que a gente espera e, de fato, ter impacto na vida delas, né? Perfeito. Conta comigo. Já estou contando. Já está aqui agora sendo contado. Então, até pelo pessoal da equipe aí, o Amarildo, quero agradecer. Ele me deu até um roteiro hoje. Então, eu devo endereçar as pessoas informando que a partir de hoje não tem mais live livre nas sextas-feiras, mas todo domingo, às 18 horas, a gente vai fazer uma live escolhendo algum tema. Ao longo da semana, as pessoas vão sugerir para que a gente possa exatamente trabalhar isso de acordo com o que o público quer e convidar sempre algum profissional específico do tema, legal? Fechado. Bom, então vamos lá. O tema de hoje é autocuidado e não poderia ter pessoa melhor para falar sobre isso do que Fernanda Carvalho. Fernanda, você com a palavra, por favor, se apresente para os convidados. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Que bom que vocês estão com a gente num domingo, Dia dos Pais. E esse tema tem tudo a ver, inclusive, com esse momento pré-semana. Vocês vão entender porque eu vou fazer alguns links. Mas meu nome é Fernanda Carvalho, sou diretora da Lince Humanização, sou psicóloga de formação e hoje trabalho com consciência humana e organizacional, ou seja, cuidando de gente e cuidando de empresas que queiram cuidar de gente. Então, vai ser um prazer falar com vocês. Eu já trabalho com a psicologia, né? Com a psicologia clínica, inclusive, há um pouquinho mais de 10 anos. Então, eu espero que com essa experiência eu possa contribuir de alguma maneira. Show de bola. Então, vamos agora já. Essa live, inclusive, é uma live em que eu falo menos e sirvo muito mais. Então, assim, é com você total. Então, a primeira coisa, acho que é uma pergunta simples, né? Mas o que é autocuidado? Isso aí é simples assim. O que é autocuidado? Então vamos lá. Então vamos conversar sobre esse assunto. Ultimamente as pessoas têm ouvido até falar mais, né, sobre esse tema aí, autocuidado. Mas eu queria fazer algumas provocações hoje para valer a pena vocês estarem aqui com a gente. E é o seguinte, autocuidado, na verdade, eu vou colocar da seguinte maneira. Ela é uma consequência de você entender que você é prioridade. Ou seja, autocuidado, ele é uma consequência de você incorporar, assimilar a ideia de que você vem cuidar. Como consequência, a gente desenvolve comportamentos de autocuidado. Então, só para fazer aqui uma explicação mais profunda disso. Quando a gente fala de comportamento, que aqui nesse caso a gente está falando de autocuidado, ela é a pontinha do iceberg. O comportamento ele já é produto de uma série de processos psicológicos que tem como consequência o comportamento que é esse que a gente vê, que a gente... Então, só para que fique bem didático assim. Primeiro a gente acredita em alguma coisa, que são as tais crenças. Algumas dessas crenças nos limitam e algumas dessas crenças nos fortalecem. Então a gente acredita numa coisa.
Com base nisso, a gente pensa algumas coisas. A gente tem alguns pensamentos. O tempo inteiro a gente faz julgamento. Como consequência do que a gente pensa, a gente sente. E como consequência do que a gente sente, a gente se comporta. Então, quando a gente está falando de autocuidado, a gente está falando de um comportamento, é produto, e aí eu vou jogar lá para o primeiro item da crença, de acreditar que você vem em primeiro lugar. Então, se você acredita que você vem em primeiro lugar, você desenvolve alguns pensamentos nesse sentido, você se sente feliz e bem ao fazer determinadas coisas, e como consequência, você se comporta assim, cada vez e mais vezes, e isso é um ciclo. Então, gente, autocuidado é muito além de um comportamento, de uma rotina de cuidado. Ela vem quando você compreender essa premissa, que você em primeiro lugar. E eu estou afirmando isso, você vem em primeiro lugar. Nanda, que provocação, você já chegou, parece que enfiando uma voadora no peito de todo mundo que está assistindo. Porque quando a gente pensa, é engraçado isso, que quando você fala assim, autocuidado, normalmente a gente pensa em todas as ações que a gente toma, né? Tipo assim, eu faço isso, faço aquilo, faço. Beleza, mas até aí, tipo assim, fazer legal. Agora é o seguinte, você se sente, né, tipo assim, merecedor, dominante, sei lá, dessa equação, você pensa realmente que você, tipo assim, é essa pessoa, ou você tá fazendo só como, tipo assim, né, vou fazer. Tipo, não, vou fazer porque eu venho em primeiro lugar. Mas, tipo assim, você já deveria saber isso, né? Tipo, começa lá atrás. É verdade, né? É porque a gente tá repetindo alguma coisa que falaram pra gente. Nossa, que pancada. Pessoal, eu já vou até pedir para vocês, depois dessa primeira voadora, faz um favor para mim, pessoal. Aperta aqui nessa setinha e encaminha essa live para 2 ou 3 amigos de vocês, porque vocês já entenderam o tom que essa live vai tomar, né? Ela veio toda arrumada assim na sexta-feira, a gente achando que era por causa do Dia dos Pais. Não é nada, meus amigos. Isso aí é para poder aniquilar geral. Caramba, que tapa. Agora, legal, você falou isso e gostei dessa subdivisão que você fez, né? Tipo assim, autocuidado do ponto de vista físico, ações, autocuidado do ponto de vista de sentimentos e autocuidado do ponto de vista de pensamentos. Pergunta para você, como que eu posso praticar o autocuidado? E aí também, aproveitando que você já fez essa subdivisão, como praticar o autocuidado em cada uma dessas subdivisões? Então, assim, essas subdivisões, elas não são aleatórias. É exatamente nessa ordem. Então, para a gente alcançar um resultado lá no comportamento, a gente tem que começar lá atrás na crença. Então, na verdade, a gente tem que passear por esses 4 elementos para que a gente chegue numa prática. Porque senão, Rafa, é o seguinte, as pessoas precisam entender isso. Senão a gente vai ter uma prática vazia. Eu vou fazer exercício físico porque faz bem. Tá bom, você faz o primeiro dia, você faz o segundo. No terceiro nem tanto, na semana que vem acabou. Ou então, eu vou meditar porque me falaram que isso faz bem, né? Pra gente se sentir melhor e tal. Mas isso é vazio. Então, o que as pessoas precisam entender é que a gente precisa ir lá atrás nessa ordem. Então, a minha resposta para sua pergunta é: vamos nessa ordem. Primeiro, vamos trabalhar. Só uma colocaçãozinha rápida aqui. Só para ver se eu já. Aquela cabeça que você já conhece, né? Já foi lá na frente. Exatamente por as pessoas não fazerem essa interconexão que você falou, é que normalmente a gente vê muita gente perguntando assim, por que eu procrastino? Tipo isso, né? Exatamente, porque isso... Legal. Só pra deixar. Porque não está alicerçado numa base. Então, assim, não tem a solidez que precisa para um hábito, que o comportamento virar hábito. Então, ele fica vazio, porque ele não está alicerçado nessa crença. Não é de verdade, não é profundo, não é... Enfim, então, ele nunca vai se tornar um hábito, porque ele não tem essa base, né? Ele não... Legal. É como se você tivesse pego um saco, você pegou um saco e encheu de vento.
no final das contas, não deixa de ser um saco cheio, mas é um saco de vento. Vez ou outra ele vai esvaziar e acabou. E aí você não tem um saco na mão. Agora, vamos lá, já que você tá seguindo aí essa linha, então vamos começar, né? Então, primeira coisa é como praticar o autocuidado do pensamento ou mental, para a gente poder iniciar de leve. Tá bom, então vamos lá. Eu posso falar aqui com alguns graus de profundidade. Eu vou começar devagar e depois mais profundo. A gente pode aqui levantar uma série de ações, de pensamentos, na verdade, de ações que geram pensamentos mais produtivos, mais saudáveis. A própria meditação é algo que tem um reflexo muito positivo no aspecto mental, o lazer, com a família. Eu posso dar vários desses exemplos. Eu acho que a Post fez um post muito legal sobre isso esses dias. Que falava algumas ações relacionadas a 4 aspectos: mental, emocional, espiritual e físico. Então a gente tem isso que eu isso aí, legal. Isso a gente pode chamar aqui como a receita do bolo, tá? Então a gente já tem ali a receita do bolo, ok. Mas o que eu quero falar, onde eu quero chegar é no seguinte: não existe padrão. Existem recomendações, mas não existe padrão. Ou seja, autocuidado está muito ligado à autenticidade, a você identificar o que te produz uma sensação de bem-estar maior. Então, pode ser que para mim a meditação, que é uma coisa que inclusive está muito alta, faça total sentido. Cara, quando eu medito, eu me sinto super bem, meu dia se transforma. Ok, mas pode ser que para um outro indivíduo, uma outra atividade gere muito mais bem-estar do que a meditação. Gente, amo meditar, tá? Eu sei que ele tem um efeito positivo para qualquer pessoa, isso é científico. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que entender qual é a nossa. O que nos faz isso. Porque senão a gente está reproduzindo padrão, reproduzindo receita de numa coisa que nunca vai ser receita, que é o tal do ser humano. O ser humano nunca vai ser receita de bolo. Existem orientações que os profissionais vão trazendo a nosso conhecimento, que é maravilhoso, que a ciência vai nos mostrando os efeitos, mas são orientações, são recomendações. Você precisa de fazer um processo de busca interior para que você fique essa autenticidade e consiga perceber, caramba, isso aqui faz para mim. Legal isso que você falou, essa questão de se conhecer, ou pelo menos interagir com as coisas, com essa investigação, né? Porque eu acho que, em geral, você matou a charada. Principalmente agora na pandemia, é muita gente querendo dizer pra gente como a gente deve fazer ou o que fazer, quando, na verdade, é meio tipo assim, mas ninguém sabe o que tinha que ser feito, né? A gente chegou diante de um negócio totalmente novo. Então, tá todo mundo testando. E assim, eu acho que muito maneiro mesmo isso que você falou, porque, no final das contas, é o testar com efeito investigativo, né? Tipo, observe como que você se sente diante disso. É meditação? É exercício? É leitura? Sei lá, é dormir, né? Tipo, sei lá, mas vê como é que você se sente, né? Tem gente que não gosta de dormir muito. Tem gente que gosta de tirar um cochilo pós-almoço e isso faz a pessoa ficar mais leve. É isso. Eu acho super que a gente precisa pesquisar, que a gente precisa ouvir, que a gente precisa conhecer essas recomendações, porque a gente evoluiu e a gente tem existe muito conhecimento disponível em relação a isso. Agora, não precisa seguir à risca sem fazer uma análise pessoal, quer dizer, de que maneira aquilo vai fazer mais sentido para você. Então é isso que eu acho que é uma mensagem importante para nós. É um trabalho consciente de busca pelo autocuidado. Uau! Eu gostei muito, eu achei muito legal isso que você falou, porque até para uma outra conexão, né? Quando a gente fala assim, autocuidado mental, né? Ou dos pensamentos, a primeira coisa que as pessoas veem é o seguinte, tá? Eu vou pensar em coisas boas. Só que não necessariamente, porque você tem um efeito, de novo,
você tem todo um efeito físico-químico rolando no seu cérebro que você pode ajudá-lo a pensar em coisas boas, vamos dizer assim, se você dopá-lo, modo de dizer, com bons fluidos. E o que seriam esses bons fluidos? Resultados, aí, sei lá, da oração, da meditação, né? Como você falou, da atividade física. Aí é ver qual desses que em você meio que, tipo assim, clica, né? Isso aí. E você sabe que você me perguntou isso e eu fico lembrando até de alguns clientes que eu atendo e tal, que às vezes eles falam o seguinte, talvez você já tenha ouvido falar que nos bate-papos com a Posit. Fernanda, mas eu me cuido muito da minha mente, eu cuido muito do aspecto social, mas eu não consigo cuidar do físico. Ou, eu cuido muito do físico, eu cuido muito do social, mas o meu espiritual, não, eu não consigo cuidar. E aí eu queria, assim, colocar, se você que está nos ouvindo aí, sente dessa forma, né? Quer dizer, eu tenho áreas que eu cuido e tem áreas que eu descuido. Eu faria a seguinte pergunta. Existem, basicamente, simplificando, duas alternativas para você não cuidar, dois motivos para você não cuidar de uma determinada área. O primeiro tem a ver com a necessidade está totalmente atendida, ela praticamente é cuidada sem eu nem perceber. Sei lá, físico, por exemplo. A minha alimentação já é saudável, a minha prática de exercício já cristalizou, ela já é um hábito, uma rotina para mim. Eu tenho a impressão que eu não cuido, mas na verdade ele já faz parte da minha vida e aí eu acabo tendo essa impressão, mas na verdade ele está super bem cuidado. Isso é uma coisa, tá? Ou seja, okay. Super bem cuidado, bem resolvido, que a gente tem essa. Agora, uma outra alternativa pode ser um ponto cego. Ou seja... Pode ser um quê? Ponto cego. Ok, opa. Ponto cego. Ou seja, eu não priorizo porque ali está o meu ponto cego. Ou no ponto de sombra. Ou alguma coisa ali que a gente precisa de investigar mais a fundo para entender por que aquela área é problemática para você. Por que aquela área não te mobiliza? Ou seja, das duas, uma. Ou ela está super bem resolvida, ou é ali que a gente precisa trabalhar e entender por que aquela área é negligenciada. Pessoal, então, a Fernanda veio... Pessoal, a Fernanda veio afiada hoje, pessoal. Ela veio do estilo karatê, já chegou dando soco e tudo. Pausa para respirar, todo mundo junto, todo mundo, vamos lá. Respirou, ok, muito bem. Fernanda, ok, obrigado, pode continuar. Eu gostei que você falou isso da sombra, porque aí vem uma coisa muito interessante que você falou, né? Aquele lance que você disse no início, falou, Rafa, para que a gente possa ter o autocuidado, tem que ter essa questão do realmente acreditar que a gente vem em primeiro lugar. Acreditar, sentir e praticar nós em primeiro lugar, né? E aí, você falou essa segunda coisa, tipo assim, tem áreas que eu acho que eu não cuido, ou imaginando que a gente passa por cima ou não cuida de uma determinada área dessa, de duas uma. Ou ela tá muito bem resolvida e é só uma coisa, tipo assim, estamos chovendo no molhado, ou é porque ali tem uma sombra. E eu acredito, até pela minha história, olhando para minha trajetória, é porque existe uma sombra bem grande ali, eu não quero nem olhar para ela. Tipo assim, não, deixa isso para lá. Para que eu vou entrar no escuro, rapaz? Tá doido? E muitas vezes, Rafa, a gente fala aquela vozinha inconsciente, naquele início de processo de autoconhecimento, isso aqui não é importante. Vou cuidar disso para quê? Muitas vezes isso é inconsciente, tá? Mas a gente, no fundo, tá falando pra gente mesmo, não, esse negócio de comer bem é bobagem, isso é moda. Então, muitas vezes a gente fica se falando aquela vozinha do inconsciente pra gente manter esse status quo, né? E, na verdade... Sentir melhor, ou minha cabeça estava assim, nossa, não vi a hora de sair daqui. Beleza? Esse é o primeiro. Aí, questão emocional agora. Cuidado, autocuidado emocional. Vamos lá. Então, vamos lá. Especificamente... assim, quando a gente fala de emoção, a gente entra em uma seara muito complexa, né?
E aí a gente precisa entender, enfim, qual que é a dificuldade, né, de cada pessoa e tal, não sei o quê. Mas o aspecto emocional, ele tem muito a ver com como você lida com seus relacionamentos, como que você... como que você... Fugiu a palavra, mas como que você elabora as coisas que te acontecem. Então, por exemplo, vou falar de um exemplo bem comum, assim. Você tá lá e você brigou. Uma situação, quem nunca, né? É com o pai, é com uma mãe, é com uma mulher, com um filho, brigou. Como você lida com isso? Como é que a gente lida com as coisas que nos acontecem? Tem muito a ver com a nossa saúde emocional, com a forma que a gente vivencia nas nossas emoções. Então, será que você vivencia isso de uma forma que você acaba alimentando um rancor? Será que você tem facilidade em verbalizar o que você sentiu, o que você quer, o que você viu? Como você lida? Então, assim, a emoção está muito ligada a como que você interpreta e como que você lida com as situações, especialmente as complexas, que te acontecem. Outro exemplo. Só uma coisa, quando você fala lida, eu posso pensar como a gente processa. Isso, como você interpreta, como você processa. Então, outro exemplo, eu fui demitido. Como que eu incorporo essa informação? Como que eu vou vivenciar essa ocorrência? Puxa vida, eu sou péssima, eu realmente não presto pra nada. Agora, o que vai ser da minha vida? Não, peraí, deixa eu entender o que eu fiz aqui pra eu não repetir. Ou deixa eu prestar atenção em qual foi o feedback ou qual foi a situação que estava em torno daquela demissão e que gerou, no final das contas, enfim, decisão, qualquer coisa nesse sentido. Deixa eu entender como é que a partir disso eu crio um aprendizado para mim. Então, isso é viver emocionalmente de uma forma mais saudável. Isso tem muito a ver com o que você fala bastante, tem a ver com a positividade. Mas a positividade no sentido de enxergar de uma forma muito realista, muito madura, muito confiante, as coisas são do jeito que elas têm que ser. Tudo que nos acontece, ele tem um motivo para acontecer. Uma vez eu escutei uma citação que falava assim: nenhuma folha cai no chão sem uma razão de ser. O que acontece é que a gente muitas vezes adoece emocionalmente porque a gente se perde nas neuras. Porque eu sou ruim, porque eu não consigo, porque eu vou fracassar, porque ele não gosta de mim, e tal. Então, assim, resumindo, o emocional tem muito a ver com a forma que você processa, como você interpreta, como você entende os acontecimentos da sua vida. Legal. Interessante, porque em geral nós estamos interagindo com pessoas, com coisas, com informação o tempo todo, né? E cada uma dessas fontes de interação, elas acabam por despertar algum tipo de emoção, né? Então, tipo assim, o despertar da emoção, esse início, ele vai estar acontecendo o tempo todo. Então é legal que do jeito que você falou, tipo assim, como que a gente processa, não significa bloquear as emoções, né? Então não é uma ideia de tipo assim, eu não vou sentir, mas ao contrário, é tipo assim, cara, eu tô sentindo, mas é tipo assim, deixa eu ver, se pensando que a emoção é uma bola, tipo assim, como que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bola, uma bola não, vou pensar diferente, essa emoção é um abacaxi, como que eu vou fazer? Se eu vou pegar esse abacaxi e colocar ele de uma vez dentro do liquidificador, que é meu corpo, e vou tentar bater ele, vai ser aquele negócio meio... não vai dar muito certo, vai ficar uns pedaços meio grandes, e aí eu não vou conseguir tomar e nem digerir esse suco de abacaxi, ou se eventualmente eu vou pegar esse suco de esse abacaxi, vou descascá-lo primeiro, depois vou quebrá-lo em fatias menores, cubos, depois eu vou botar uma água dentro do liquidificador, dar uma misturadinha e aí começar a bater para que de fato eu possa beber esse suco ou receber o que essas emoções estão querendo me dizer de uma forma mais leve, né, para poder digeri-las, inclusive. Foi interessante esse exemplo, né? Suco de abacaxi, né?
Me arriscar aqui um pouquinho, a entrar até mais fundo nessa questão emocional, que é o que eu mais gosto de falar. Pessoal, fiquem atentos que ela vai mais fundo nas emoções, hein? Atenção, preparem-se, segura aí na cadeira. A gente tem aquele conceito que alguns já ouviram falar, que é a inteligência emocional. Eu vou me arriscar aqui a dizer, porque eu vou falar aqui de cabeça. Gente, isso aqui não é nada treinado. A gente vai falando aqui, vai batendo esse papo. Eu vou tentar me lembrar dos 5 aspectos aqui. Espero que a minha memória me ajude nessa hora. Mas existem 5 aspectos que o Daniel Goleman, no livro dele, Inteligência Emocional, falou que são os aspectos que estão ligados à inteligência emocional. Ou seja, esses 5 itens produzem uma pessoa inteligente emocionalmente. Beleza? Então vamos lá, lembrar de todos. A primeira coisa é autoconhecimento emocional. O que é isso? O Rafa me falou uma coisa. Isso gerou em mim uma reação emocional, sempre. Eu reconhecer que emoção é essa. Cara, eu fiquei com raiva. Eu tenho que admitir que aquilo me gerou raiva. Então, não. Cara, na verdade, aquilo bateu num sentimento meu de ciúme. Enfim, conhecer as próprias emoções, tá? Segundo, não basta só você identificar, você tem que controlar. Porque não adianta sentir raiva, então vou pra cima dele, vou falar o que eu quero. Sentir raiva, vou botar chumbinho na comida dele. Não. Aí ele traz o segundo elemento, que é controle das emoções. Ou seja, eu identifico o que eu tô sentindo e depois eu controlo. Né? Pelo amor de Deus. Terceiro item, automotivação emocional. Automotivação. O que é automotivação? A palavra já diz, né? Eu ter capacidade de superar obstáculos, de continuar seguindo e superando e me preparando cada vez mais para a vida. Então, automotivação. Isso, inclusive, galera, eu trabalho muito nas organizações, né? É algo essencial, por exemplo, para o empresário. Como eu tenho uma empresa, como é que a gente não se motiva? Aí vem uma pandemia e acaba com a gente, né? Não tem emoção. Não. Se a gente não tem a capacidade de autorregulação. Então, ok. Identifiquei minha emoção, controlei, tenho capacidade de me motivar. Percebe, Rafa, que esses 3 itens que ele fala no início são intrapessoal, quer dizer, só depende de mim. Tá. No 4º item, ele fala sobre a capacidade de se conectar com as pessoas, que é a empatia, em outras palavras. Ou Legal. seja, a capacidade que eu tenho de ler os seus sentimentos. Então eu tô aqui, eu tô sacando, acho que não tá gostando muito do que eu tô falando. Ele se incomodou com alguma coisa, é fazer essa leitura, é conseguir criar conexão com o outro. E por fim, graças a Deus, minha memória me ajudou, são as habilidades sociais. Habilidade social de uma maneira geral, tá? Comunicação, relacionamento, você, enfim, saber trabalhar em grupo. No livro do Daniel Goleman, conta esses 5. Depois, um outro trabalho que separou, ele desmembrou isso, e a inteligência social como uma inteligência que ele explorou no outro. Mas esses são os 5 aspectos emocional que, de repente, contribuem aí para o raciocínio, né? Claro. Fazer para a gente conquistar uma inteligência emocional, a gente desenvolver a nossa inteligência emocional. Perfeito. Primeiro, essa questão da identificação, tipo assim, é super bacana que você colocou, porque, de fato, se você não conhece o que você está lidando, tipo assim, se você não tem consciência do que você está lidando, tipo assim, como combater o desconhecido? Né? Então, essa é a primeira coisa. Depois, quando você coloca essa segunda etapa que você falou, que é o autocontrole, né? Tipo assim, beleza, agora que você conheceu o que é, se você não tem nenhum controle disso, você vai entrar em parafuso, né? Seja se manifestando de forma incoerente, impensada, reativa, sei lá. O terceiro que você falou foi o... Automotivação. Automotivação. Pois é quase como dizer assim, beleza, tem
eu estou recebendo peso de um lado, mas ainda assim eu tenho que continuar andando. E quem vai fazer força é a minha própria perna. Ninguém vai vir aqui me empurrar. Sabe quem que é um exemplo muito legal para a galera que está ouvindo a gente aqui, Rafa? É o maestro. O maestro Carlos, me ajuda. Carlos. Qual que é o sobrenome dele, gente? Aquele cara incrível. Tem um vídeo dele super legal. Não me arrisco, eu não falo o nome de ninguém. Não, tô brincando. Mas, assim, é muito legal se alguém jogar aí o maestro, aquele que teve um problema nas mãos, que perdeu o movimento das mãos, continuou, ele sofreu um acidente, continuou. Marins, ó, falaram aí, ó. Evanete, tempo que eu não vejo ela. Então, Carlos Marins, é isso mesmo? Martins, não sei. Enfim, ele é um exemplo super legal, Carlos Martins, isso mesmo. Ele é um exemplo super legal de automotivação, porque é um cara que sofreu um monte e continuou. E aí ele perdeu o movimento de uma mão, aí ele foi fazendo a outra mão, aí depois ele é assaltado, um monte de situação acontece. O cara estava super emocionado, super motivado. Enfim, desculpa que eu acabei te interrompendo aí, mas esse exemplo desse cara me veio bem forte. Não, achei sensacional. A minha fala é exatamente essa. Tipo assim, é preciso identificar o que você sente, né? E aí talvez dar nome a isso de alguma maneira para ficar mais fácil, para depois você poder controlar isso, tá? Até saber o que trabalhar, né? Tipo assim, o que eu vou trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar um sentimento aqui, mas qual sentimento que é esse? Ele surge do quê? Né? Então, tipo assim, o dar um nome ao seu sentimento pode ser uma coisa legal. Essa questão da automotivação também, porque se o seu sentimento vira uma mochila a ponto de botar sentado no chão, você precisa saber que ainda assim, no final do dia, depende de você levantar, né? Então, tipo assim, tem que ser total. E aí o quarto, a questão da empatia, é legal que você fez essa transição e marcou isso muito legal, que assim, as 3 primeiras são dentro da gente. A quarta, que é a empatia, já é como se fosse assim, como é que as suas emoções são trabalhadas de você para fora, tipo isso, né? E aí a empatia, exatamente, a empatia sendo esse primeiro passo, como quem diz assim, se você agora sabe como que você se sente, imagine como o outro irá se sentir, né? Então, tipo assim, isso já te dá um preview, né? Uma previsão do que as pessoas podem fazer, reagir, etc. E aí, por último, você colocou que é a questão da habilidade social. Que depois ele acaba explorando no outro espírito, mas com habilidades sociais, se comunicar, trabalhar em equipe, enfim. Muito legal, muito legal. Bom, agora a gente já foi top isso, e agora sim, para poder fechar essa prática do autocuidado, que seria essa segunda pergunta, pessoal, eu avisei que a Fernanda já veio quente, né? Eu sabia. Na primeira resposta dela foi 2, 3 socos, pá. Ela veio desse jeito hoje. Então, como praticar o autocuidado físico agora? Para a gente poder fechar essa etapazinha. O psicólogo sempre manda pergunta para o outro, né? Sempre responde. Responde perguntando. A gente tem essa fama. Como é para você, Rafael? O autocuidado físico, para mim, sempre que eu penso no físico, eu acho que para mim está muito ligado a exercício, em geral. É isso que eu queria te perguntar. Porque, assim, para quem não sabe ou quem acompanha o Rafael, ele tem uma super história de superação nesses aspectos, né, Rafa? Eu acho que até na hora que você falou sombra, eu ouso me arriscar e dizer que talvez você tenha pensado nessa área da física. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é praticar esse aspecto físico. Você vai falar muito melhor. Pô, Nanda, eu acho que da minha experiência, eu passei um pouco a perceber que a minha interação corpo físico com o ambiente, né? Então, eu interajo com o ambiente, por exemplo, na parte física, especificamente no meu alimento. Porque o meu alimento vai ser fonte da minha energia, vai ser fonte da minha automotivação ou não, porque o seu alimento por si só pode ser algo que pode pesar em você ou pode não pesar. Então, quando eu comia comidas muito gordurosas, frituras, etc., eu me sentia exatamente pesado. Então, era um sentimento físico que acabava transferindo para um sentimento emocional e, naturalmente, transferia para a minha forma de pensar. Então, o caminho que você falou, tipo, pensar, sentir e agir, o meu era o contrário. A alimentação, ela é a parte física para mim, porque ela faz de fora para dentro, né? Então, essa é a primeira. A questão do exercício físico também, porque se o meu corpo, ele é o meu carro, vamos dizer assim, na Terra, para me transportar,
Se eu não rodar com esse carro, na hora que eu precisar dele, vai falhar um motor, né? Às vezes eu posso ir usar ele, o pneu tá furado, ou o pneu não, ou o amortecedor não tá regulado, né? E aí é da onde vem dores, etc. E aí, de novo, eu me surpreendia porque cada vez que eu precisava do meu corpo e ele falhava comigo, de novo, aí eu sentia mal emocionalmente, era uma decepção, uma frustração, e dessa frustração que eu já sentimentalmente eu começava a pensar que, putz, tá ferrado, já era, não sei o quê. Então, assim, eu entrava nessa pilha negativa. Então, do ponto de vista da questão física mesmo, para mim acaba sendo muito, muito a questão do exercício físico. E aí, exercício vai, de novo, como você falou, vai ter que ser testado. Tem gente que vai ser um exercício físico de alta intensidade, sei lá, um crossfit, uma natação, sei lá, crossfit, ou pode ser um triatlon. Tem gente que é exercício com a natureza, né, interação com o mar, interação com, sei lá, areia. Tem gente que vai ser, às vezes, só academia. Academia leve, academia pesada. Tem gente que é exercício, sei lá, aeróbico. Tem gente que é exercício de peso. Então, tipo assim, tudo também você tem que experienciar. E a comida, a mesma coisa, né? Tem gente que se dá melhor com uma alimentação mais leve, à base de, sei lá, quase meio para um vegano, um vegetariano. Tem gente que gosta de comer uma coisa mais, sei lá, mais carnes, mais proteínas. E acho que muito é isso, é saber que como indivíduo, a gente tem que experimentar esses diferentes moldes e ver o que nos faz sentir melhor. Sabendo que essa interação física, como você bem colocou, ela também tem conexão com todo o resto. Acho que é isso, para mim foi isso. Não, e é ótimo você falar isso, mas você sabe, Rafa, que a forma que a gente lida com o alimento, ela tem muito a ver da forma que a gente lida com o mundo. Na verdade, a forma que a gente se relaciona com o alimento, ela espelha a forma que a gente se relaciona com a gente e com o mundo externo. Então, é interessante porque muitas patologias emocionais, por exemplo, a gente consegue fazer uma associação muito direta a determinados hábitos alimentares. Por exemplo, eu falo muito a grosso modo, tá? Porque a gente aqui entra numa seara de muito simbolismo e tal. Eu adoro. Eu vou tentando focar aqui no nosso assunto. Por exemplo, é muito comum uma pessoa com depressão, se alguém que estiver nos escutando, ou conviveu com alguém, muito comum a pessoa comer menos. Veja, tem gente que come mais na depressão, tem, mas é muito comum comer menos. Por quê? Porque ela é uma fuga da vida. Ela é uma retirada da vida. É comum pessoas com depressão ou com tristeza começarem a comer menos, comer pouco, parar de comer. Da mesma forma, um comportamento muito associado à ansiedade é o excesso de comida. Você come o tempo inteiro. Mas, na verdade, você não é só que você come o tempo inteiro. Você é assim com as coisas. Por isso que eu digo, o comportamento alimentar, ele é um reflexo do comportamento na vida. Então, a gente precisa perceber isso. Precisa estar atento a isso, porque tem muita informação ali. Tô tentando achar uma foto aqui só para mostrar isso aí que você falou, para a galera poder entender. Vamos lá. Quero achar aqui, ó. Essa aqui eu acho que dá. Pessoal, dá para ver esse cara aí de camisa rosa? Esse cara de camisa rosa é o mesmo cara que tá aqui na frente de vocês. Esse cara era mais ansioso. Olha a diferença, Nanda, agora, ó. Vixe, mudou. Já não é mais ansioso. Acabou. Já não é mais. Aí, isso aqui eu tô mais velho. O pior é isso. Você acredita? Mais velho e mais magro. Pois É o que você falou, é a sensação de, tipo assim, num dado momento... E é legal isso que você colocou, não comer como uma coisa... E o comer... Porque é engraçado que, tipo assim, a gente tem que ter muito cuidado em perceber... Às vezes a questão, igual você falou, da depressão e não comer... É uma coisa de, tipo assim... Não quero interagir com a vida, né? E o ansiedade quero sair daqui. Então, tipo assim, foi muito interessante isso que você colocou.
Nanda, legal. Agora eu quero puxar, aproveitar que a gente já está com 40 minutos aqui, e eu quero puxar algumas outras perguntas aqui, talvez para a gente meio que não bate bola agora, tá? Então, algumas perguntas que surgiram para a gente ao longo dessa semana foram a seguinte, ó. Uma delas foi: confundir autocuidado com imposição social e padrões pode ter um efeito contrário? Com certeza. Assim, tem que ver qual é a exata conexão que a pessoa que fez essa pergunta fez, mas é lógico. Porque se você entende autocuidado como ser igual a Cláudia Leite, ter barriga tanquinho, depois de ter não sei quantos filhos, você vai viver uma vida de frustração, porque talvez a sua geração seja outra. Então, se foi disso que ela perguntou, eu não tenho dúvida de que sim, isso pode ser contrário, isso pode ser ruim, porque você tem personalidade própria, você tem o seu gosto é diferente, e é aquilo que a gente até falou no início. Não é seguir a receita, é se apropriar das recomendações, é entender, usar isso a seu favor, mas não como uma reprodução automática, mas sem raciocínio. Isso, entender como que isso vai para você. Então, sim, com certeza, nenhuma. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta que mandaram aqui foi o seguinte: nas relações, eu consigo dar atenção, porém não consigo receber atenção. Por que isso acontece? Aí tem que ver o porquê complexo, né? Tem que conversar com essa pessoa, bater um papo com ela e eu te... mas Ó, assim... eu vou, se você me deixar agregar um negócio aqui, eu vou falar uma coisa que eu tive na live de quinta-feira com o Rossandro, e foi uma live muito legal. Ele falou o seguinte: pessoas com baixa autoestima tendem a querer fazer tudo para os outros, agradar os outros, e aí eu imagino que dar atenção pode ser uma forma também, né? Na esperança de obter esse reconhecimento. Aí, conectando com o que você falou hoje, como autocuidado, pensando que você vem em primeiro lugar, então eu diria o seguinte: é bem possível, não sei, aí eu tô juntando o que o Rossandro Klinger e a Fernanda Carvalho falaram, porque eu não sou o profissional da área, então o meu é só conexão. Eu sinto que pode ser isso, às vezes, como a pessoa ela não se sente, ela ainda não fez essa conexão que você falou, no fundo, de que ela vem em primeiro lugar, então ela sempre se coloca em segundo lugar, ou terceiro, ou quarto, ou quinto. Então ela tá sempre dando atenção. E ela faz isso tanto que as pessoas tipo assim, ela nem precisa, ou ela nem quer, ou nem nada, e ela fica ali. Então talvez seja um caminho aí, porque isso acontece, talvez precise se valorizar mais, sei lá, se empoderar, meio que por dizer, né? Não no sentido de reagir, mas no sentido de, né, tipo, estabelecer mais esses limites, não sei, essas interações sociais. Não tem, exatamente, você está certinho. Inclusive, você falou uma palavra que é fundamental a gente falar quando o tema é autocuidado, é a autoestima. O autocuidado é produto da autoestima. A autoestima é mãe do autocuidado. Olha aí que legal. Povo, a estima por mim, eu me cuido. Sim. Então a autoestima, ele é a mãe e o autocuidado é o filho. É a consequência da estima que eu tenho pela minha pessoa. Então, foi bom você ter colocado, porque realmente é muito, muito próximo. E aí, só como eu disse, de fato, uma relação para ser saudável tem que ser equilibrada. O só dar ou só receber desequilibra. E isso, essa pessoa que perguntou, talvez seja um processo terapêutico mais recomendado para aprofundar, porque isso pode ser processos muito complexos. E eu vou falar até coisa para polemizar, já que é domingo e pode. Tentei agora que domingo pode. Tudo bem. Inclusive, essa coisa de dar mais do que receber pode esconder até a arrogância. Polêmico. Olha aí, polêmico. Uma sensação de autossuficiência tão grande que eu não preciso de ninguém. Não estou dizendo que é isso. Por isso que eu sempre recomendo um processo terapêutico. Legal. Mas pode ter, assim,
pode esconder, por exemplo, uma autossuficiência exacerbada que gera até uma certa... Então, dá pra gente falar... Eu só não acho que é o caso dessa pessoa, porque ela fala assim, ó, nas relações eu consigo dar atenção, porém não consigo receber. Então, receber, pelo jeito, né, deve ter um ponto de questionamento, né? Tipo assim, ninguém me dá atenção. Tipo assim, ela tá querendo atenção, é o que eu percebo. Bom, tem mais outras 2 perguntas, tem 3 perguntas aqui mais, e aí eu vou falar as 3 pra gente poder escolher como é que você quer ir respondendo elas. Uma é, como cuidar primeiro de nós? Então, tipo assim, beleza, você falou o que é autocuidado, como que a gente pode praticar e tal, mas no final do dia, tipo assim, como cuidar primeiro de si? Né? Eu não sei como que essa é uma pergunta difícil. A segunda pergunta era de uma outra moça, ela falava o seguinte, como manter a sanidade, como se fosse isso, a sanidade mental em tempos de isolamento social. Então, foi um pouco nessa linha. Ou seja, meio que tipo assim, como manter esse equilíbrio estando isolada de outras pessoas. Ok? Então, imagino que seja alguém também que, vamos dizer assim, se ancorava muito na questão do relacionamento. Né? E a terceira é uma pergunta bem, bem forte, que é o seguinte, como manter o equilíbrio sendo assediado no trabalho? Essa foi pancada para mim, fiquei bem, bem surpreso também. Então são essas 3 perguntas: como se cuidar primeiro, como manter o equilíbrio no isolamento social e como manter um equilíbrio, né, tipo assim, de si em geral, sendo assediado no trabalho. Isso é exato. Você é a melhor pessoa para responder, ainda bem que eu te chamei. Então, de trás para frente. Olha só. Como se manter... como é que... A última? Como se manter meio que equilibrado no coisa. Tá. Primeira coisa, quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando de você se priorizar. Perfeito. E se você se prioriza, você não pode aceitar ser assediada no trabalho. Perfeito. Já começa por aí. Essa resposta, talvez a gente tenha que mexer um pouquinho nessa pergunta, porque a gente não precisa passar por isso. A gente precisa de ativar, aí eu não sei o caso dessa pessoa, mas a gente tem aí uma estratégia simples que é ativar a rede de apoio, outras pessoas do trabalho, familiares, dependendo do que for, a própria legislação, a justiça. Então, assim, isso é você se priorizar, você cuidar de você, da sua saúde emocional e também não permitir que alguém abuse ou assedie você, obviamente. Eu vou até dar mais ou menos simples, mas isso a gente permitir determinados relacionamentos abusivos é a total falta de autocuidado. E aí, Rafa, eu vou até pedir aqui a sua permissão para eu já até falar sobre isso, que não tenho autocuidado. O que fazer, né? Sim, aí é isso. Não tenho autocuidado. Então, como cuidar primeiro de mim? Vamos lá, já conecta com aquela outra pergunta. Então, olha só. É muito comum pessoas que não possuem um autocuidado serem muito orientadas para outras pessoas. Tá? Eu sempre vou falar isso, gente. Quando a gente fala de ser humano, a gente nunca pode generalizar, tá? Mas, em geral, é muito comum isso acontecer. Eu tenho dificuldade com o meu autocuidado porque eu sou muito orientado para o outro. Eu me dou mais, que é um pouco até do que a outra pergunta, né? Do que a outra pessoa perguntou. E aí, como resolve? Simples. Você tem que entender uma coisa. Você tem que entender que o melhor que você faz pelo outro é cuidando de você. Tem uma frase que me marcou muito, Rafa, que sempre que eu lembro ela, eu me sinto na obrigação de repetir. Eu também, tem uma também. Ama teu próximo como a ti mesmo. É isso. É bíblico. E é total, né? Dentro disso que eu tô falando. Tem uma frase que... Vamos aproveitar que é Dia dos Pais, então, vamos colocar ela aqui, que é o seguinte, ó. O melhor que você pode oferecer a seus filhos é a sua própria cura. Isso é forte. Pra mim, bateu...
é muito comum a gente ser orientada para o outro, especialmente pais e mães têm muito essa característica da doação. Então, fixa essa frase, ó. O melhor que a gente pode oferecer aos nossos filhos é a nossa própria cura. É com a nossa cura que a gente faz bem aos outros. É com o nosso bem-estar que a gente influencia o bem-estar do outro. Então você pode ampliar isso além dos filhos, você pode ampliar para pessoas em geral. Exatamente, é aí que eu ia chegar. Então, assim, entende que o melhor que você pode fazer para o seu trabalho é você ter uma energia super gostosa de se conviver, é você ser uma pessoa autoastral, é você ser uma pessoa determinada, motivada. Mas para isso você cuidou do seu jardim, né, interior. E assim você influenciou o outro. Então eu diria que isso é muito rico. Eu sugeriria a quem vive isso, né? Dificuldade de se cuidar, ou que pensa muito no outro, medita em cima disso, que o melhor que você pode oferecer ao outro é a sua cura e é o seu bem-estar. Então, quando você se cuida, você está cuidando do mundo. Você está cuidando das pessoas. Então, essa é a mensagem que eu deixaria para essas duas. Perfeito. 100%, perfeito. E é tão legal isso que você colocou, porque de verdade existe uma frase que diz: se você quer ver a mudança no mundo, seja a mudança você. E aí, pensando em questão, por exemplo, de consciência coletiva, quando você se torna consciente, você ajudou a diminuir a carga da inconsciência coletiva, né? Então é como se fosse assim, imagina que nós estamos num mundo de violência. Quando você deixa de ser violento, é menos um violento no mundo, né? Então essa transição, se você é uma pessoa má, passa a ser uma pessoa do bem, então é menos uma pessoa no time do mal, mais uma pessoa no time do bem, né? Então acho que isso você colocou, tipo assim, se a gente for expandir, putz, é um mundo de possibilidades. E gostei que você falou essa questão do como lidar com o assédio no trabalho, porque você foi muito categórica na sua resposta e eu quero te dar os parabéns por isso. Não tem que lidar com assédio no trabalho. Assédio no trabalho não tá legal, não é ok. Não é tipo, você recebendo assédio, você tem que lidar com isso. Não, isso tá errado. A pessoa que está te assediando é que está cometendo um equívoco gigante, né? E aí eu iria além. Aí, se você me permitir, agora é mais na minha vista de coisa. Eu faria o seguinte, né? Primeira coisa, se você trabalha para uma empresa, procure um outro local de trabalho, né? Porque certamente esse local não é para você. Porém, se você gosta muito desse local e não está afim de sair, aí eu pensaria em umas coisas que é tipo assim, pede para alguém. Então, se você é um rapaz, pede para uma menina. Se você é uma menina, pede para um rapaz, porque aí você muda a letra. Pede para uma pessoa escrever uma carta e manda uma carta anônima para a empresa denunciando os abusos de determinada pessoa. Não precisa falar contra quem, mas só fala que essa pessoa ela tem realizado tais comportamentos contra colegas ou funcionários, ou enfim. E manda essa carta para a empresa, para o dono da empresa, ou manda para o RH da empresa, né? E, em último caso, eu digo isso porque a pessoa não se expõe, né? Mas se a empresa for séria, eu sugiro também procurar o RH, mas por isso que lá atrás eu falei, procura outro emprego antes, que é mais ou menos assim, já se protege desde o início. Porque se der uma pauleira, essa empresa não for uma empresa humanizada, que tem esse olhar de resolver as coisas, pelo menos essa pessoa já se resguardou e não vai sofrer prejuízo por ter buscado o certo, né? Então, meu pensamento é mais esse aí. Você falei mais como colega de trabalho, né? Não te merece. Hã? Essa empresa não te merece. Não, zero, tá doido. Vai em outro lugar se realmente ali não tiver potencial de transformação, é lógico. Porque você me conhece bem, você sabe o quanto que eu acredito no nosso poder transformador. Mas é claro que sabe que existem aí alguns limites colocados por algumas instituições e não vale submeter a exatamente. Exato. E eu e você, por estarmos aí no grupo do Capitalismo Consciente, acho que esse é o nosso trabalho, né? Conseguir que mais empresas estejam conectadas com esse nível de consciência para realmente poder transformar as empresas de dentro para fora, né? Mas a gente sabe que existe um espaço de tempo aí para isso ocorrer e, bom, pessoas estão passando por situações como essa e elas precisam também se autopreservar, porque se não se preservam,
enfim, aí essa pessoa corre o grande e sério risco de se prejudicar em virtude do outro, e também não é assim. É o que a gente acabou de falar. A gente está falando de se curar para curar os outros, e não se machucar para poder aliviar a barra dos outros. Não é assim, né? Legal. Nanda, eu quero te agradecer mais uma vez, mas eu quero aproveitar esses 5 minutos finais aqui para já te colocar numa situação um pouco, quase que assim, sem muita saída. E eu quero aproveitar que você compartilhou tanto conteúdo, nós vimos aqui as pessoas dando tanto feedback bacana, e eu quero te convidar para você ter uma interação mais próxima com a Positive Network. E quando eu falo isso, é no sentido realmente de ser aí ou uma colunista, para que você possa produzir seus artigos, para que a gente possa compartilhar, para que você possa também conduzir lives aqui nessa linha da psicologia, do coaching, que são as áreas do seu conhecimento, né? Bom, realmente é uma interação maior, vai ser diferente, né? Mas a nossa equipe está aí para te servir. E quero saber se você aceita na frente de todas essas pessoas que já estão aqui te acompanhando desde as 6 horas da tarde, em pleno Dia dos Pais, entendeu? Inclusive, ó, o Amarildo já disse, sou fã da Fernanda há 2 anos, ó, a G. Stulzer aqui tá batendo papo, então eu quero saber, ao vivo para ficar gravado, porque a gente já tem testemunha e tá aí. Quer fazer parte desse time, quer contribuir com seu conhecimento e ajudar a gente a tocar mais pessoas aí? Olha, Rafa, eu sinto muito. Não vou fazer isso, não. Claro que sim. E engraçado que quando a gente conversou, né, sobre a pós, sobre eu estar aqui hoje, eu sempre te falo isso e eu falo para todo mundo que me convida para qualquer coisa. A gente tem um propósito parecido, a gente acredita nas mesmas coisas, então essa união é o que faz a coisa florescer. Então não tenha dúvida que você tem total... não só apoio, mas interesse, disponibilidade, vontade de estar aqui com vocês sem nenhuma dúvida. Fico muito com a confiança, vocês estão juntos, o que eu puder fazer, contribuir. Aí, galera, então agora para vocês, nós estamos entrando nos 2 minutos finais. A Fernanda é a segunda mulher apoiando a Positive. A gente já tem uma Fernanda, que é a que faz o nosso conteúdo para a Positive Network World, em inglês. E agora a nossa Fernanda, a gente já tinha uma Fernanda internacional, agora uma Fernanda nacional também. Pessoal, vocês vão ver esse rosto feminino aí, essa interação feminina, trazendo essa energia aí. E o homem aqui, ó, vai saindo da frente, vai dando espaço para essa galera fazer a diferença. E, pô, Nanda, mais uma vez, obrigado. Você tem, pelo menos aí, nós estamos em 1 minuto e 20, 30 segundinhos para se despedir desse pessoal e até a próxima. Então, que você já vem na próxima. Gente, então eu queria me despedir realmente agradecendo quem acompanhou. Tema que é fundamental a gente reservar um tempo e uma reflexão. E aí, para fechar, inclusive, falando disso, né, de autocuidado, queria que ficasse muito claro para vocês o que eu penso a respeito disso, e que é o seguinte: autocuidado não é individualismo, tá? Não é egoísmo. Autocuidado é responsabilidade. É responsabilidade, porque mudando a gente muda o outro, a gente muda o mundo. Então, autocuidado, sem hipocrisia, é nossa responsabilidade. É cuidar da gente, é cuidar da nossa casa, é cuidar da nossa emoção, é cuidar com o que a gente coloca para fora. É assim que a gente... E é nisso que a Positive acredita, né? De que à medida que a gente se transforma, a gente também vai transformando todo mundo ao nosso redor. Então é com isso que eu finalizo, vendo vocês estarem com a gente no domingo, e a gente possa se ver mais vezes, agora que eu fui convidada ao vivo. Mas mesmo que não fosse ao vivo, eu aceitaria, tá? 5 segundos, galera, vai encerrar. Vou botar o Instagram da Fernanda. Segue ela, valeu! Fui!